Fala galera, vamos lá para mais uma aula. Na aula de hoje, dando continuidade, eu quero falar agora alguns comportamentos, né? E claro, vamos precisar de mais aulas para a gente ir falando, mas eu já vou falar aqui alguns detalhes e a gente vai batendo isso também durante a sala, beleza? Bom, falando da estrutura aqui do fluxo, tá? Gringos e PF, né? O que eu quero ver aqui, pessoal? Eu quero ver se gringo ele está na compra. Se gringo está na compra, eu quero ver PF na venda, tá? O PF ele vai ser sempre o provedor de liquidez, certo? É isso que eu quero ver. Ah, Jairo, então quando você está olhando para a compra, que o teu gráfico está mostrando compra e o PF está na compra, você já sabe que, vai melar, né? Então, digamos assim, por exemplo, eu pego o gráfico, nossa, hoje o dólar comprador, tá? O dólar no 10 minutos aqui dentro da nossa, né, dentro da nossa do nosso operacional de leitura a favor do movimento, né? Nós trabalhamos comprado, né, o dia todo, tá? O que eu quero ver aqui? Eu quero ver o gringo na compra, tá? O que ficou confuso hoje, né? Se a gente vir daí na linha do tempo, a gente viu o início do dia o gringo trabalhando na compra, depois ele entrou na venda, tá? O que aconteceu? A gente viu a puxada inicial, tá? A puxada inicial do preço. Tá? A gente pode pegar um gráfico de Renko aqui, ficaria até melhor para a gente ver aqui, ó. Deu a puxada inicial, porém, depois ele falhou, tá? A gente viu daí o que aconteceu. A gente começou a falar, olha, pessoal, provavelmente nós vamos trabalhar um dia que nós não vamos pegar a mediana do dólar, né? Qual que é a mediana? A mediana de trabalho dele, né? O nosso indicador de mediana lá. A gente, né, falou, ó, vai ser difícil ele buscar a mediana. A mediana dele está trabalhando em 75 pontos, né? Ele veio e buscou 60 ali, né? Por que ter dificuldade? Porque a gente não teve o alinhamento do fluxo, tá? Então, é regra. Terminamos o dia aqui os dois trabalhando, né, na venda. É claro que aqui internamente eu tinha comprador, tá? Então, mas esse não é um tipo de cenário que a gente gosta de ver, tá? Beleza? Então, tá. O que eu gosto de ver no 2 e 5 minutos? 2 e 5 minutos é uma visão pequena, tá? Quando você vê entrada de fluxo, né? Principalmente o 2 minutos. Quando você vê, né? O gringo ou o PF, né, desovando a mão do diário ou tentando virar a mão, você consegue ver aqui pelo 2 minutos. Tá? O que eu gosto de ver do médio positivo e é somente o diário. Tá? Geralmente, quando você vê, tá, o médio positivo, pessoal, no PF, isso não é um bom sinal. Tá? Se eu parto da premissa que eu quero ver, né, esse na compra, esse na venda, eu quero ver se ele é o cara que vai trazer liquidez, eu quero ver ele com médio negativo. Eu quero ver o médio negativo, igual estava aqui, né? Por exemplo, no índice, eu quero ver ele com médio negativo. Quando eu vejo ele com médio positivo, é mais um sinal que podemos não ter o preço, né, tendo aquele dia tendencioso, que o bicho vai andar sem olhar para trás, tá? Hoje ele foi tendencioso, trabalhou numa tendência de alta, né, fazendo por diversas vezes pullbacks, né, profundos, ou seja, não teve assim aquele dia de foguetaço sem ré, tá? Então esse é um dos detalhes que a gente tem que ficar atento aqui, né, quando eu estou olhando o gringo. Então é isso, tá? E o que mais que eu gosto de ver aqui? Tá tendo alinhamento, eu gosto de ver aqui, acima de 600 milhões, ambos aí, tá? Tem que pegar acima de 600 milhões, 700, bater um bi, pra gente ver que o dia sem ré, pessoal, ele vai pegar um bi e meio, 2 bi. Esses são os dias, que nem hoje, como a gente já viu aí, esses caras aqui, ó, qual foi o pico que o gringo bateu? 400 e o PF 600. Então, assim, hoje o dia foi muito ruim. Depois dessa aula aqui, vocês podem pegar
um dia que foi direcional, entra ali no YouTube, pega as aulas gravadas, as lives ali gravadas, vocês vão ver como a planilha fica, né? Depois da aula estrutural que eu já dei e mais esses detalhes que eu tô dando aqui, vocês vão ver como se comporta a planilha num dia direcional. A gente consegue pegar este comportamento, tá? Então, falando do fluxo aqui, é isso, tá? Depois eu volto a falar aqui o que a gente precisa ver do alinhamento, tá? Bom, o que a gente vê nesse quadrinho aqui, pessoal? Passivo, tá? Passivo, agressor, tá? Então, quando eu vejo aqui passivo na compra, por exemplo, ou passivo na venda, o que seria passivo, Jairo, tá? A gente tem o book, né? Que são as intenções, certo? Eu tenho aqui para venda, eu tenho aqui para compra, ok? Por isso que eu falei para vocês que a gente precisa, além do comprador e vendedor, a gente precisa de mais 2 itens, que é o agressor, né? E é claro que daí você vai precisar do agressor da compra, agressor da venda, né? E depois você vai ter o cara que vai se tornar passivo, ok? Quem que é o cara que se torna passivo? É o cara que está no book, tá, pessoal? Tá? Simples assim. Ou seja, tá? Eu tenho as intenções, quando eu agrido, tá? Eu falo, cara, eu vou agredir, o comprador agride, né? Esse cara que está no book, apregoado, tá? Ele é o cara passivo, ele fala, cara, eu quero entrar no jogo, eu quero entrar, né, na operação, mas eu quero trabalhar passivamente. Então, ele recebe o agressor, então ele se torna passivo. O que eu tenho que compreender com o passivo? Cara, se eu tiver com um nível muito alto de passivo, é sinal que eu estou tendo muito agressor e o agressor não está conseguindo movimentar o book. Tá? Vai ter dias que é poucos dias, mas vocês vão ver que você teve agressão, mas o preço não andou. Você fala, cara, tivemos agressão de compra e o preço não subiu, andou mais lateralizado. Por quê? Porque o passivo atuou muito forte, tá? Então ele começa a bater, é como se eu tivesse uma ordem iceberg aqui, por exemplo. Tá? O agressor ele não está vendo isso no book, ele bate e não passa, ele bate e não passa, ele bate e não passa, ele bate e não passa. Então ele começa a fazer um esforço, mas o preço não anda. Tá? Então passivo é isso. E aqui você vai ter as nomenclaturas. Então quando eu tenho agressor de compra, provavelmente eu vou ter o preço andando. Por exemplo, estou indo com o preço, tá? Você está vindo num pullback, tá? Vai chegar um momento, né, que ele está vindo com um pullback, né, que você vai começar a ver o quê? Passivo na compra. Passivo na compra. Meio que falando, olha, tá? Tô já segurando esses vendedores aqui. A gente consegue ver vários pullbackzinhos dessa forma aqui, olhando esse detalhe da planilha, seja para o índice, seja para o dólar, tá? E depois começa a entrar agressor na compra, né? E o preço daí começa a dar a sua sequência. Comecem a reparar. Eu gosto de ver isso mais pelo 2 minutos. Tá? E é claro que daí quando eu olho no 2, eu quero que ele se estenda lá para o 5. Tá? Já o diário é uma outra leitura mais macro, ok? Mais macro, ou seja, no diário, por exemplo, ficou um saldo de 2.700k no passivo, ou seja, né, ficou bastante escorinha lá. Né? Durante o dia a gente, né, teve o preço trabalhando mais, né, com saldo passivo, ou seja, né, de certa forma tentando segurar o preço, mas de certa forma também trazendo essa liquidez, que o passivo na verdade é aquilo que eu falei, ele se torna o cara do book, que vai ser o cara do passivo. Então fiquem de olho nesse detalhe, né? O que eu gosto de ver aqui no agressor, tá, pessoal? Eu gosto de ver isso aqui tudo verdinho, tá? Para compra e tudo vermelhinho para venda, né? Mas qual que é o detalhe que eu tenho que ver aqui, tá? Você tem que ver assim, um dia bem legal, um dia bem posicionado, nós vamos ver um saldo muito forte aqui no mini, né? Chegando aí 80, 90k e no cheio 4, 5, né? Acima de 2k aqui a gente já começa a ter um alinhamento. Né? Se ele trabalhar abaixo disso, provavelmente nós não vamos ter também aquele dia muito, né? Então eu gosto de olhar aqui o saldo da mão, eu gosto de ver o cheio. O cheio ele tem poder de parar, né? E tem o poder de fazer o trem andar, ok? Embora os dois tenham que andar, né, juntos. Quando isso para um dia que eu quero ver alinhamento, tá?
Os DIs, pessoal, os DIs é a mesma coisa. Se eu quero ter um dia de alinhamento, seja para compra ou para venda, eu tenho que ver tudo isso aqui verdinho, né? Eu tenho que ver daí tudo isso verdinho. Veja que hoje, né, a correlação ela não existiu. Por quê? Porque é uma correlação. Né? Você fala, cara, o índice também trabalhou verdinho, né, no ambiente comprador. Mas por quê? Né? Porque a gente teve também dados internos, falas internas que, né, favoreceram o índice. Tá? Favorecer o índice. Então, essa correlação hoje, ela funcionou até uma altura do dia e depois ela, né, se perdeu. Tá? Então, mas é uma correlação, se você pegar alguns dias e ver essa correlação, você vai ver que, né, 90, 95%, tá, dessa correlação ela vai funcionar. Dólar para cima, juros para cima, índice para baixo, né? E aí é claro que nós temos que estar sempre de olho, né, no micro. Quando a gente olha o índice, além de estar de olho no macro, a gente tem que estar de olho no micro também, que pode, né, trazer alguns detalhes aí que pode segurar, favorecer o preço. Tá? Então, o que eu gosto de ver aqui? Ó, a variação. Tá? Isso aqui é importante. Eu gosto de ver esse cara aqui, né, o brinco na sala, firmando o pulso. Tá? Esse firmar o pulso aqui, pessoal, cara, acima de 0,40. Depois que ele passa esse 0,40, dificilmente os jurinhos vai voltar. Tá? Dificilmente ele vai voltar. Enquanto ele fica ali 0,20, 0,25, até 0,30, ele às vezes fica oscilando. Ele vai lá, volta, zera, entra até num campo vendedor. Quando o dia está lateralizado demais, fica essa frescura. Mas quando ele passa aí de 0,40, tá? 0,45, eu falo, pessoal, firmou o pulso, ou seja, os juros não vai voltar. Qual que é o sentimento que eu tenho quando eu falo juros não vai voltar, pessoal? Provavelmente o dólar, muitas das vezes, ele não vai ter uma direção, tá, altista, mas cara, como hoje, por exemplo, tá? Depois das falas que teve ali, né, do BC, né, do novo diretor aí para 2024 e tal, os jurinhos começou a dar uma acelerada, tá? Então assim, mas acelerou os juros, o dólar vai acelerar? É aquilo que eu falei, como o índice ele está num momento bom, os players, né, os investidores estão, né, ainda, né, numa região de prêmio, os caras, né, podem levar esse índice ainda a andar um pouquinho mais. O dólar, teoricamente, a gente acaba perdendo, né, a questão da paridade. Né? O que aconteceu hoje? Provavelmente, né, o real não estava ali à frente do dólar, mas em algum momento, né, eles equilibraram a conta. Então, quando eu quero ver esse alinhamento, tipo assim, os juros hoje estava perfeito, certo? Estava perfeito. Porém, o fluxo, entende? Quem que vai movimentar o preço? É o fluxo, é o agressor, né? Então, o fluxo estava vazio, tá? Então, eu preciso, além de um alinhamento legal aqui, eu preciso ver o fluxo. Hoje o fluxo não aconteceu, tá? Não aconteceu. Então, eu gosto de ver isso. O índice é a mesma coisa, tá? O que você tem que estar de olho? Né? O que balanceou? Hoje a Vale abriu em queda, a Petro abriu com 0,5%, né? E virou, né? A Petro fechou com 1%. Então, vamos pensar assim, mais as falas fizeram com que o índice andasse hoje. Tá? Andasse hoje. Então, o que eu gosto de ver aqui, tá? Para simplificar e pegar o sentimento do mercado, tá? Primeiro, né? Se eu estou olhando o mercado comprador, pessoal, se eu quero olhar um mercado de compra, tá? Vamos pegar aqui, tá bonito, de compra, eu quero ver o gringo na compra. Então, assim, o gringo pela manhã, né? Ele até trouxe, né, o sentimento, ok? Até trouxe o sentimento, porque ele estava na compra de manhã, tá? E eu quero ver o PF na venda. Então, assim, é o primeiro ponto básico,
tá? Eu quero ver esse cara fazendo essa ponta. Se eu quero ver um dia comprador, eu quero ver esse cara gringo na compra, PF na venda. E eu quero ver as mãozinhas deles aumentando, tá? Aumentando. E aí sim a gente vai vendo a evolução, né? É aquilo que eu falei para vocês. Hoje, quando foi aqui mais ou menos, ó, 10, ele fez o pico lá, né? 9h14, depois 10 horas, já não fez mais um pico bacaninha e depois eles entregaram, tá? Então é isso que eu gosto de ver, tá? Então, para a gente ver um dia, um sentimento alinhado, compra, venda, tá? Teoricamente, eu quero ver venda e compra aqui, né? Se eu estou vendo compra lá porque está alinhado na compra, eu quero ver pressão né, de compra aqui e se eu quero ver pressão de venda aqui. Então, são essas as correlações aqui que a gente precisa ver, tá? O resto, pessoal, você bate o olho e você já fala, tá? Por exemplo, um dia arbitrado, tá? O que seria arbitrado? Um dia que o preço está andando, né? Assim, né? Você já identifica, você vai ver muitas das vezes o cheio agredindo para compra, o mini agredindo para venda, né? Você já vai ver, né? Por exemplo, o agressor nos jurinhos, né? Para um lado, o médio para outro. Então você vê que não tem alinhamento, tá? Por exemplo, ó, aqui no agressor hoje, ó, quando os juros aqui 9,21 deu essa puxada aqui, ó, 9,21 que ele deu essa puxada aqui, eu comentei na sala, falou, ó, não gostei. Aí ele entrou num campo vendedor aqui e falou, ó, não gostei. Aparentemente aí a gente vai ir para um dia mais, né, travado. Dificilmente nós vamos bater mediana, né? E aí depois, aí ele ficou a manhã toda ali, né, se enrolando, vou, não vou, né? E aí, ali depois das 10h30 ali, ele deu mais uma 10h30 não, depois das 3 ali, que ele deu mais uma puxada que acabou trazendo a gente aí para dar mais uma renovada no topinho anterior dele ali e deu mais uma caminhada, tá? Mas, por quê? Quando um dia for foguetaço, tá? E aí eu quero que depois das aulas vocês pegam dias direcional, fala, pô, esse dia foi direcional, vai lá e vai ver o que aconteceu. A gente tem um histórico ali, né? Tudo já que mais de 2 meses que eu estou compartilhando a planilha, então a gente tem histórico e vocês podem ir vendo, cara, como é que comporta um dia que o dólar está trabalhando. Presta atenção nisso aqui, ó, você vai prestar atenção nesse quadradinho aqui, ó, nesse quadradinho aqui, tá? E você vai prestar atenção nesta mão aqui. Tá? É claro que daí você vai olhar aqui, você vai conseguir enxergar o dólar, juros para cima, né, para baixo, a pressão de força, você vai ver que, cara, a pressão vai estar para um lado, né? Se for um dia de correlação, um dia direcional, o índice vai estar para outro, tá? Porém, o que eu gosto de ver aqui, por exemplo, tá? É isso, né? O agressor aqui nos jurinhos, porque os juros, pessoal, meio que ele vai responder um pouco antes do dólar, tá? Muitas das vezes nós vamos ver essa resposta. Então, assim, ele deu aquela puxada, beleza, depois ele puxou. Falei, opa, né? Teve um alinhamento. Depois o DIs entregou de novo, né? Aí ele deu uma balançada aqui, deu uma segurada, né? Daí nós começamos a, né, falar, ó, hoje, né, vai ser. E até aquele momento ali, né, se a gente pegasse mesmo para ver, até aquele momento ali a gente estava trabalhando meio que lateralizado, tá? Meio que lateralizado. O índice mesmo foi andar, né? Que depois das 3, foi a hora que começou então ter as falas, a indicação ali, né? Que o preço acabou andando um pouco mais, tá? Então, você tem que se cuidar isso. Pô, já, mas tem bastante coisa. Como eu falei, esse agressor aqui, ó, por exemplo, tá? Quando entra, tá? Por exemplo, vamos pegar um exemplo aqui, ó. Eu estou vendido aqui, eu estou comprado aqui, tá? E vendido aqui. Faz de conta que o dia tá vendedor, tá? Então,
o cara da contraparte vai ser comprador, né? No 2 minutos aqui, eu quero ver ele entrando, trazendo compra, né? E o gringo venda. As pilhas aqui começam, né? Piscar, pegar 20, 50, 70%, até 100% da pilha. É sinal que está entrando grana, está entrando, né, um movimento ali que pode fazer com que o preço ande, tá? Então, a pilhinha aqui ela vai servir para isso, né? O relógio aqui, tá? Os velocímetro, né? Quando ele está aqui no azul, ele vai ter a legenda aqui, sardinhada comprando. Ou seja, está trazendo liquidez para o vendedor. A sardinhada vendendo, está trazendo liquidez para o comprador. Tá? Simples assim. Aqui é só uma correlação, né? Que a gente já comentou, né? 90% aí, né, do movimento nós vamos ver o BS para um lado, XP para o outro. Ou seja, tá? É um comportamento. Ah, dá para seguir só isso? Tá, vai ter dia que as duas vão trabalhar para o mesmo lado, né? Vai acontecer, né? Mas é um comportamento, tá? É um comportamento bacana. Então, pessoal, não tem muito, né? É claro que depois aqui a gente tem, aqui são só mais, né, dados aqui, essa parte aqui são mais dados assim para preenchimento de indicador, detalhes, né? Nada que a gente vai usar durante o pregão, né? Então, o que eu me atento mesmo é isso aqui, tá? É o diário, tá? É o diário junto com essa visão aqui, né? Eu quero ver então esse comportamento, eu quero ver os DIs aqui firmando o pulso ali, né, acima de 40%, tá? Seja para venda ou para compra, né? E eu quero ver então, né, a mão acontecendo lá, sardinhada no médio negativo, e eu quero ver aquela mão evoluindo, né? E é claro que nós vamos ver essa resposta também, né, no gráfico, tá? No gráfico. Tá? Então, assim, para o dia é isso, tá? Você olha esse campo aqui, tá? E você olha esse campo aqui, ó, tá? Esse campo aqui, certo? A gente vai ter aqui uma legenda fluxo ativado, né? Ou seja, quando pega um comportamento que está entrando muita grana, ele traz uma legenda, fluxo ativado, entrou um pico, às vezes nós vamos ter continuidade, às vezes vai ser um fluxo que vai travar ali, é como se entrasse grana, mas travou o preço, né? O preço volta para dentro da casinha, né? Mas isso também é bem tranquilinho. Então, o que eu gosto de ver mesmo é isso aqui, o meu olhar está aqui para o diário, tá? Para essa combinação aqui, né? Às 10, né, a gente já consegue ver aqui se as ações vão dar uma segurada no índice ou, né, realmente vão embicar e vão dar continuidade naquilo que a gente viu na abertura do futuro. E é isso, tá? Aqui é mais, tá? Uma visão daqui, e aqui o agressor é mais também uma visão, né, do agressor na linha do tempo, tá? E, né, se eu estou de olho nos pullback, aquilo que eu falei para vocês, tá? Por exemplo, fui, né, estou vindo para um pullback, tá? Então, por exemplo, a gente tem as nuvens ali, região de pullback, né? Nessa região da nuvem, se você olhar, né, provavelmente, tá? Você vai ver essa legenda passivo, vai começar a ter comprador aqui na região, tá? Depois do passivo, você quer ver, né, o que? O agressor entrando na compra para dar continuidade. Vai tentando fazer esse exercício, pessoal, pegando, por exemplo, né, os vídeos gravados da planilha quântica, né? Você pega um dia direcional, por exemplo, o que você pode fazer aqui hoje? Você vai lá hoje, né, na aula, no vídeo gravado de hoje, você fala, cara, né, essa hora que o preço chegou aqui, né? Ou você pode usar também, por exemplo, né, o Renko, né? Mas você fala assim, tá, nessa hora que esse cara chegou aqui,
Como é que chegou aqui? Eu vi mesmo essa legenda aqui, você vai ver sempre no menor tempo. Eu vi essa legenda aqui de passivo e tal, né? Por quê? Porque ajuda, tá? Vamos ver se a gente consegue pegar aqui, ó, né? E eu vou encerrar, tá, essa aula. Prometo que eu vou trazer mais aulas, né? Mas deixa eu pegar aqui, por exemplo, a aulinha de hoje aqui, tá? Deixa eu... E aí nós vamos encerrar aqui, ó, tá? Vamos pegar aqui, ó. Vamos pegar aqui. Deixa eu abrir aqui. Ó, vamos lá. Gravação de hoje. Por exemplo, ó, essa chegada aqui, ó, 10h40 aqui, né? 10h40, entre 10h40 e 11h40, tá? Vamos pegar aqui 10h40, vamos ver aqui, 10h40, 10h40, ó, 10h56, tá? Agressor de venda, né? Beleza, vamos 10h40 aqui para ver se a gente consegue ver aquele movimentinho, né? 10h45, ó, né? 10h40, vamos ver se a gente vai pegar aqui, ó, beleza, tá? Ó, vamos pausar aqui, ó, veja só, 10h38, pessoal, 10h38, veja só, passivo, tá? Passivo, né? Isso quer dizer que um pouquinho antes aqui, vamos ver se a gente consegue pegar aqui 10h36, vamos ver como é que vai estar, ó, passivo na venda, tá? Vamos pegar aqui, ó, passivo na venda, deixa eu ver se eu consigo pegar e pôr aí a... Cadê você? Cadê você? Vamos olhar aqui, ó. Tá, então vamos lá, ó. Agressor na compra, tá? 10h33, ó. 10h33, ó. Nós estávamos trabalhando nesse cara aqui, ó. Nesse cara aqui, certo? Ó, 10h33 nós estávamos trabalhando. 10h40 esse cara fechou, certo? 10h40 esse cara fechou. Ó, passivo, tá? Vamos pensar 10h34, tá? 10h34, esse cara fechou. É um exercício que eu deixo para vocês, tá? 10h34. Quanto ele pagou aqui, ó? Tá? Isso aí também vale para quem tá buscando um scalperzinho. Mas ó, aqui, ó, ele pagou aqui, pessoal, 13 ponteco. Tá? Então, dependendo aí da leitura, esse estilo da planilha quântica ela ajuda você também, que é leitor de fluxo, ok? Né? Então, veja só, ele pagou aqui, né, em torno de 13 ponteco dentro dessa dinâmica. Né? Aí nós vamos ver aqui que ele vai 10h34, né? Vamos ver aqui, ó, 10h38, ó, já começa a entrar agressor daí, né? Vamos ver 10h46, 10h46, começa a ter um agressorzinho de venda, passivo, ou seja, estão na escora, estão, né, escorando, o agressor vem, ó, então quando eu tenho o agressor na venda, o comprador já está escorado, ele fala, estou escorado ali, né? Agora vamos ver ali, ó, o outro movimento aqui, ó, que era 11h30, vamos ali para 11h30, por exemplo, tá? 11h30, e aí eu vou encerrar, né, a nossa aulinha aqui, mas é uma dica que eu deixo para vocês, tá? 11h30, né? Vai ter, vamos pegar aqui 11h30, 11h33, 11h29, né? Vamos ver se ele, ó, passivo na venda, tá? Passivo na venda era 11h26, esse cara aqui fechou que hora aqui? 11h30, né? Então, se eu só estou tendo passivo é porque eu estou tendo um agressor e o agressor não está conseguindo, tá? Então aqui pode ser que um pouquinho antes a gente teve, vamos ver se eu consigo achar um passivo na compra aqui nesse, né, dentro desse intervalo. Não, agressor de venda,
Beleza, vamos pegar o agressor de venda, né? Isso é 11h23. Vamos pegar aqui as 11h23, 26. Vamos ver, né? Tô ainda com 11h23 o agressor de venda. 11h26 tô tendo agressor de venda, tá? Tô tendo agressor de venda, 11h26. Vamos ver 11h28. Ó, 11h28, então 27. Provavelmente eu vou ter 27, 26. 26 não. 29. Tá? Você viu que nos 5 minutos teve um passivo ali de compra. Tá? Provavelmente teve no 2 minutos também. Tá? E aí, ó, 11h26 ali, né? Vamos pegar ali 11h26. Vamos agora para 11h34. Agressor, né? Ó, passivo. Beleza. Que horas que era? 11h38, tá? Ó o passivo. Veja só, 11h38, tá? Passivo. Ó. Opa, aqui. 11h30, tá? Tava fechando esse cara aqui, né? 11h38. Depois a gente vai ter um movimento aqui, né? Então, dá para fazer esse tipo de exercício, né? Ah, eu não gosto de ver isso em gráfico temporal, você pode ver isso no atemporal, tá? Mas fica uma dinâmica para você fazer um exercício aqui, tá? No passivo agressor, para quem gosta de atuar nos pullback, pessoal, isso aqui é fundamental, tá? Ajuda e ajuda demais. Beleza, pessoal? Então, uma aulinha assim, para a gente, né, ver um pouco mais do que olhar na planilha, tá? Batendo o olho. É claro que vou trazer outras aulas para frente, tá? Mas o básico para entendimento é isso. É claro que depois você vai pegando comportamentos, né? Você vai vendo mais dados. Olha, quando eu vejo aqui tem Y, pô, né? O preço tem um comportamento. Nossa, quando eu vejo agressor aqui é outro comportamento. Então, assim, no decorrer, né, dos dias e tal, você também vai criando este olhar comportamental, tá? Se faz necessário. Beleza? Aquele abraço, até nossa próxima aula.